fim do ano chegou e, como é de sempre, eu faço aquela recapitulaçãozinha de alguns animes que eu vi no ano, sendo aquele bom e velho top 5. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, pois eu não vou estar falando do meu top 5 jogos, porque eu sinto que vai ficar muito título repetitivo e eu também não senti que eu terei tanta coisa esse ano, pois tem muita coisa também que eu gostaria de falar individualmente, como foi o caso do Mirage Feeders, e tem mais outros jogos aí que eu tô pra comentar. E eu não acho que seria tão interessante resumir tanto assim em um videozinho de recap. E também esse ano vai ser um pouco diferente do normal, pois nos anos anteriores eu cheguei a comentar sobre animes que eu vi anteriormente que saíram antes de 2024, pode ser qualquer ano. Mas por que pareça, esse ano, vendo aqui a minha lista, eu percebo que tá meio uma misturada, porque tem coisa aqui que são segundas e terceiras temporadas, enquanto outras são animes que saíram esse ano pra valer. Também foi muito por falta de tempo, vocês perceberam que a frequência aqui do canal, tanto do Cafofo e do Projeto Electrocert, diminuíram. Mas mesmo assim não é algo que eu quero parar de fazer vídeo pra cá, então vamos deixar de enrolação e vamos começar aqui. Logo, lembrando que eu tentei fazer essa lista aqui ficar mais ou menos num jeito que, digamos, não tenha tanto título repetitivo ou gênero repetitivo, tipo 3 animes de avião, 5 de sei lá o que. E eu queria pelo menos ir falando um pouco sobre eles, pra ver se algum de vocês acaba até tendo interesse de dar uma conferida. Então vamos lá começar aqui no primeiro. Antes que eu me esqueça também, esses vídeos aqui, como são mais temáticos de anime, tem uns animes que o pessoal são meio frescurento e pode dar copyright, strike, eu vou deixar mais essa gameplay aqui de fundo e um pôster pra vocês irem procurar sobre a história. E normalmente todos os animes que eu listei aqui até agora estão disponíveis na Crunchyroll da vida ou em algum site piratinha aí que vocês quiserem dar uma olhada, só que não confie se vai estar numa qualidade boa, ok? Agora sim, vamos começar pra valer. Ah, e também não tem lista de preferência de top 5, é aleatório aqui. Começando aqui pela segunda temporada de MF Ghost. Sim, eu tô acompanhando a continuação do Initial D. Antes, pra contextualizar o que é Initial D e o que é MF Ghost. Initial D é um anime que, baseado no mangá, que ele ficou muito famoso por causa das músicas Eurobeat e por causa dos rachas. Que é basicamente isso sobre a história. Você acompanha o Takumi, ele pilota um 86 que ele entrega tofu pro pai dele, mas meio que o pai dele faz ele entregar tofu no Monte Aquina de propósito para ele aprendendo técnicas de pilotagem de rua, os Street Racers ou racha também aí que você conhece. Aí ele vai conhecendo vários outros corredores e o anime ficou extremamente famoso ao ponto de que depois que tivemos o final do mangá, a gente ganhou uma continuação chamada MF Ghost, só que agora é diferente, em vez de ser racha, eles são corridas, mais ou menos, digamos, oficiais, de uma modalidade fictícia chamada de MFG. A gente acompanha o protagonista, que é o Kanata, que ele tá indo atrás do pai dele, e ele tinha pilotado, no caso, aprendido a pilotar lá na Inglaterra com o protagonista do anime anterior, o Takumi. E aí ele aproveita para entrar nesse mundo do MFG enquanto vai procurar outros pais. Eu acho diferente que tanta pegada do MF Ghost para Initial D são literalmente Coca-Cola e Guaraná. MF Ghost, enquanto as corridas duram vários episódios, sendo que a primeira tivemos no máximo 2 corridas, essa segunda temporada também chegou à mesma fórmula. Mais ou menos tivemos 2 corridas, mais ou menos, sendo que uma começou agora, que vai dar para a terceira temporada, enquanto intercala com os momentos mais cotidianos do Kanata, onde a gente vai aprendendo mais sobre a vida dele. A garota que gosta do Kanata, que eu achei engraçado, porque ela fica toda hora com: ah, eu não posso falar que eu sou uma angel, sendo que eles pegaram muito aquele negócio que tem algumas corridas de ter garotas de biquíni aí pra chamar a atenção dos caras. Mas a segunda temporada, uma coisa que ainda eu acho interessante, mas ainda me deixa frustrado, é que as corridas sempre terminam naquele maldito gancho que você tem que ficar esperando ver o que vai acontecer semana que vem. Mas claro, né, que assim como MF, com as primeiras temporadas de Initial D, na verdade todas, MF Ghost continua trazendo os bons e velhos Eurobeats, apesar que até agora não teve nenhum marcante, digamos assim, ou que a galera se lembre muito. O máximo o Spitfire na primeira temporada, mas na segunda não teve tanto assim.
Eu agora tô esperando a terceira temporada. Por mais que eu tenha gostado, eu vou dizer que eu achei interessante vocês verem tudo de até agora numa tacada só, muito por causa desses ganchos que eles vão deixando. Inclusive, eu esqueci de falar também aqui, antes de eu falar do próximo anime, mais ou menos eu vou dando a minha opinião aqui sobre o que achei do anime. Fala um pouquinho da sinopse, claro, não vai ter spoilers. Então vamos aqui pro próximo, que é o que vocês estão vendo a gameplay no fundo. O anime do Blue Archive. Pois é, agora no Japão, tô vendo que tá virando uma espécie de moda. Ainda bem que estão trazendo mais animes baseados nesses jogos gachas. Blue Archive é um negócio que eu já jogava, mas agora eu consegui aprender um pouquinho mais. Não posso dizer que sou um excelente jogador Blue Archive, porque bem, como vocês estão vendo aí no fundo, o negócio é muito mais deixar os personagens se movendo automaticamente do que você, tem uma estratégia ali, no máximo é sua formação. Mas vamos falar aqui da história. Ele se baseia totalmente no primeiro capítulo do jogo, que seria o que eles chamam de volumes. Claro que tem umas alterações. A história é o sensei da Shali, que eles pronunciam assim. Ele acaba indo para uma cidade, país, que é basicamente composto por várias escolas, chamada de Kivotos. E lá dentro você tem as garotas, que são as estudantes. E o sensei, claro, ele é um professor qualquer. Só que a diferença é que ele é meio que vamos dizer, um resolvedor de problemas. E aí, quando ele chega em Kivotos, ele acaba indo para Abydos, pois ele recebe uma espécie de pedido de ajuda das estudantes. Ele quase morre desidratado, porque Abydos é meio baseada no Egito. E aí, claro, e no Iserável, ele acabou quase desmaiando de seca e ele acaba acordando na escola de Abydos, onde ele conhece as estudantes do lugar, que é a Shiroka, a Hoshino, a Nonomi, a Serika. E aí, no final, descobre que a escola delas está devendo para uma corporação chamada Kaiser. Ele está devendo muito e muito e muito. Pois é, Blue Archive se passa no Brasil, porque todo mundo da escola aí está devendo. E aí, a escola sobrou só essas alunas e eles precisam dar um jeito de pagar essa dívida e evitar que toda hora ficam tendo ataques de uma gangue do capacete, digamos assim. E aí o anime, ele é meio mistura de comédia também, claro, tem seus momentos sérios, mas como tô vendo que tá acontecendo em algumas adaptações baseadas em jogos de gacha, ou na verdade adaptações de anime baseadas em outras mídias, claro que tem momentos que eles vão cortar, mudar a ordem de algum acontecimento, adiciona cena que não tinha. Mas mesmo assim é uma boa pedida se você tá afim de ver um negócio mais focado na comédia. Alguns momentos, claro, tem seus momentos sérios. Mas assim como no jogo, eu sempre vou dizer que eu acho esse primeiro volume um volume bem daquele tipo apresentação. Como eu brinquei na review do Ghost Recon 2, todo início de jogo gacha é extremamente lerdo pra tentar apresentar ao mundo quem é quem, o que tá acontecendo, pra você ir se habituando e depois que o negócio vai começando a pegar fogo. Agora eu vou mostrar mais uma terceira temporada, o terceiro da nossa lista, que é o Yuru Camp 3, um anime até que conhecido por aqui, mas ao mesmo tempo desconhecido, digamos assim. Mas afinal, se vocês ainda acabam, vocês já mataram do que se trata Yuru Camp, né? É um anime sobre acampamento. Ele é conhecido aí porque ele ensina muitas técnicas de acampamento, coisas que você pode comprar, como aproveitar melhor. E também funciona meio até como um anime de turismo e digamos assim, culinária, já que tem momentos que elas ensinam alguns pratos típicos de algum lugar, ou até mesmo lugares para você visitar lá no Japão. A história do Yuru Camp é até que simples. São algumas garotas. A protagonista é a Arin e a Nadeshiko, que é a de cabelo rosa, e a Arin é de cabelo azul, onde elas costumam ficar indo acampar com as amigas em vários lugares do Japão. Ele não é um negócio extremamente complexo. Ele é bem aquele negócio de pegue uma xícara de chá, um leite quente, um biscoito, sente e vá relaxar. Não tem grandes reviravoltas. E a terceira temporada agora, eles acabaram mudando o estúdio, mas ainda mantém mais ou menos o mesmo esquema de história, de composição narrativa. Mas agora eu percebi que a gente tem poucos lugares, já que são uma espécie de mini arcos, digamos assim, que divide essa temporada, bem similar ao que eu mencionei do MF Ghost. Mas eu percebi que eles acabam trazendo muito mais essa questão de culinária e de viagem e de mostrar lugares, e até mesmo os momentos de
comédia típicos que tem em Yuru Camp, onde eles brincam com alguma situação ou brincam com alguma coisa do relevo, do lugar. E agora, inclusive, eu tô até feliz porque já anunciaram a 4ª temporada, coisa que entre a 2ª e a 3ª eu percebi que teve um espaço aí de uns anos. Principalmente porque eu sei que acontece que teve o mangá, ele não tava tão adiantado assim. Se fossem adaptar alguma coisa, provavelmente ia dar tipo 3 a 6 episódios. E eu acho que teve alguma coisa a ver aí com a mudança de estúdio também. Já que nesse meio do caminho a gente teve o filme do Yuru Camp, que eu não boto aqui na lista, mas eu já cheguei a ver também. Só que eu vi lá pelo final de 2023, ou não lembro se vi no início desse ano também. E o penúltimo anime da nossa lista, que eu posso dizer que sim, é uma temporada nova, mas ao mesmo tempo é um anime totalmente com uma história contada do zero, é o Bang Dream It's My Go. Pera aí, mas já teve anime de Bang Dream? Pois é, vou fazer uma apresentação aqui rápida pra quem quiser saber o que raio se trata Bang Dream. Ele é um anime de garotas de banda. Tem várias bandas de garotas, normalmente que elas vão tocar em salão ou até mesmo almejando em lugares mais altos. E às vezes os primeiros animes eram focados lá na banda Popping Party, mostrando a formação delas e depois conhecendo as outras bandas como Afterglow, a Rosélia. Eu cheguei a jogar o jogo, mas os animes eu vou dizer que o máximo que eu vi foi o primeiro episódio da 1ª temporada e um pouquinho da 2ª e o máximo o primeiro filme da banda Rosélia, que era até agora a minha banda favorita. Já o anime do My Go, vou dizer que ele é bem mais pesadinho, digamos assim, em questão de trama, pois conta a história da formação da banda My Go, que por incrível que pareça é um trocadilho com a palavra perdido em japonês e a palavra em inglês My Go. A história começa com a gente vendo um flashback de uma banda que estava acabando de ser desfeita por algum motivo que a gente pode dizer que foi uma briga, mas o que levou a essa briga é um negócio que é, entre aspas, explicado mais pra frente. O nome da banda era Crychic. Aí depois a gente vê uma outra garota que ela tava voltando da Inglaterra para Tóquio, que é a Shihaya Anon, ou como as pessoas agora chamam ela aí, e tem motivo de Anon Tóquio. Então ela conhece uma garota que ela é meio tímida, gosta de colecionar pedras, que é a Tomori. E aí no final ela descobre que a Tomori fazia parte de uma banda, e nesse período as bandas de garotas aí, de garotas solteiras, já meio que estavam fazendo um sucesso, graças ao que tinha acontecido anteriormente. Aí a gente vai acompanhando a formação da banda My Go e um pouco do que aconteceu nesse passado. Por que eu falo que ele é mais pesado? Vamos dizer que tem uns momentos que você fica tipo, nossa, isso não esperava acontecer em ser anime de garota fofa, já que tem muita briga no anime, tem muito drama, muita cena delas correndo por motivos até mesmo você fica besta, até meio com, nossa, esse anime se não tem um episódio de uma cena correndo, de uma garota correndo em qualquer episódio, aí o episódio não valeu a pena por causa disso. Inclusive tem também muito que você vê que todas as garotas ali, vamos dizer que tem problemas ou são problemáticas, digamos assim. E agora em 2024 vai sair o que seria, entre mil aspas, a 2ª temporada de My Go, que não é uma 2ª temporada, porque de novo vai ser uma espécie de história de origem, digamos assim, que vai ser de uma banda nova de garotas mascaradas, que é a Vemudica. E pelo que eu vi o pessoal falando, vai ser um anime de terror psicológico. Não sei como vão fazer isso num anime de garotas de banda. Eu tô curioso pra ver, já que já vai sair nessa semana que eu tô mandando o vídeo. Eu não sei se eu vou chegar a fazer uma review dele separada, já que esse anime do Bang Dream, eu ia comentar sobre ele, mas eu fiquei meio na dúvida. E um outro caso também que vocês devem estar se perguntando, pô, se ele é uma história isolada, se é uma temporada que já tem coisa anterior, você precisa entender das outras? Se é algo na pegada de, por exemplo, um Gundam Unicorn, onde vai ter um monte de coisa que você precisa já estar sabendo, mas no final eles não vão explicar? Eu vou dizer que sim e não. A história principal, a narrativa, a formação da banda, dá pra entender. Eu compararia ele mais com uma Cross Frontier. Por quê? Tem momentos que vão aparecer personagens dos animes anteriores, mas é mais com uma espécie de easter egg, digamos assim. Você vai ver um momento, vai aparecer a Popping Party, vai ter alguém falando da banda, da Rosélia, vai ter
alguma menção, algum lugar que aparece em um anime anterior, mas aquele tipo de menção que é mais de: olha, a gente tá de olho em você, viu, jogador de Bang Dream? Inclusive, pra quem estivesse perguntando, sim, Bang Dream é também baseado em um jogo de ritmo de celular que surgiu lá na década passada. Agora aqui, como eu tô fazendo o vídeo todo de cabeça, eu não vou lembrar mais ou menos a data exata. Mas a nossa versão norte-americana tá uma zona. E eu acho até interessante que o jogo e o anime, as histórias meio que se conversam, já que ambas contam praticamente a mesma história. E muitas das adaptações de Bang Dream que eu percebi, eles pegam histórias do jogo e transformam em anime. Mas eu posso estar falando uma besteira aqui, mas o MyGo pode ter sido o inverso. Ele começou como anime e teve a história transplantada depois pra dentro do jogo. Agora pro último da nossa lista, que eu vou dizer que tem uma história meio engraçada com ele, que é o Bravern. O nome dele completo eu não vou conseguir pronunciar aqui, eu também não lembro de cabeça. Mas esse anime foi uma grande trollada em cima do pessoal que curte mecha. Por quê? Vocês estão vendo aí na capa, vocês devem pensar que ele é um anime de Real Robot, né? Mechas mais, pé no chão, militares fazendo militarzices enquanto enfrentam alguma raça alienígena aí com seus mechas muito da horas. Mas a primeira coisa é que quem tá criando ele é o Masami Obari. Um cara que ele é muito conhecido por fazer animes de mecha e ter muitas daquelas cenas bem alta testosterona, digamos assim. Muita explosão, pirotecnia, manobras bandeiras, caras gritando, explosões pra tudo que é lado, flashes de luz, combinações muito loucas. Aí sai o primeiro episódio. E o primeiro episódio é a grande trollada do anime, por quê? Na verdade ele é um anime de super robô. A história se passa em algum momento aí de um futuro, onde do nada uma raça alienígena de robôs chamada Death Drives acaba atacando a Terra. E aí, claro, a tecnologia terrestre não consegue dar conta dos Death Drives, até que do nada um dos protagonistas, porque são dois, que é o Isami, ele perde o mecha dele e acaba do nada surgindo ser um robô gigante muito falador chamado Bravern, que ele é um super robô vivo, bem na pegada. Vou dar um exemplo aqui simples pra quem tá vendo: Transformers ou alguns Braves de robôs sentientes. E a história acompanha o Isami, que ele é um cara muito tímido e ele precisa ser mais, digamos, sangue quente, que ele é muito contido, ele é muito na dele. E você tem o outro protagonista, que é o Smith, que ele é um norte-americano, bem naquela pegada de: ei, mano, bora aí tomar uma cervejinha, pô, bora se enturmar aí, cara. E o sonho do Smith é literalmente ser um super-herói maromba com roupa colada, igual um herói de Tokusatsu. E aí você percebe que na verdade esse anime ele tá tirando um sarro do gênero mecha. Por quê? Todos os episódios têm muito desses momentos que eles pegariam coisas de cenas normais, tipo batalha subaquática, e começa a tirar muito sarro. E o Braver também, ele é meio que, digamos, suspeito, porque no segundo episódio ele começa a falar de intercurso que ele fez com o Isami dentro do cockpit. E você fica: mano, isso é um yaoi disfarçado? Pois é, não chega a ter peixe ou coisa assim, mas você percebe que eles tiram sarro e tocam muito nesse negócio de yaoi. Mas toda a proposta do anime é ser uma grande tiração de sarro. E por que é uma história engraçada? Porque de início eu tava achando que ia ser um anime que eu ia ter que levar a sério. E eu lembro até que eu tava vendo com um amigo meu e ele dropou o anime porque ele ficou puto com uma certa parte. Mas depois ele voltou porque ele tava querendo ver mais momentos de alta porradaria, pirotecnia. E aí eu lembro que depois, quando eu terminei, eu comecei a analisar, eu fiquei: mano, esse anime no final do dia não era nem pra eu estar levando a sério, era pra eu estar rindo dos momentos idiota. E aí depois, o único problema que eu vou dizer que eu tive é que eu senti que eles podiam ter dado uma expandida mais por causa desse formato de 12 episódios, que ficou aquele negócio de... faltou um pouquinho mais de história, origem dos Death Drives, explicar um pouquinho mais sobre cada um, de onde eles vieram, porque ele foi muito aquela pegada de: eu sou o fulano de tal e eu tenho alguma característica aqui. Ah, então vamos lá enfrentar ele. Ah, derrotamos ele. Aí eu sou o próximo e vou fazer alguma coisa. Bem mais ou menos aquela pegada de Boss Rush. Claro que vira e mexe, um ou outro acaba voltando às vezes, mas fica mais ou menos nisso daí.
Inclusive, no próprio período que eu tava assistindo, eu tava falando com uns amigos meus da gringa que são fãs da franquia Super Robot Taisen ou Super Robot Wars. E a gente tava muito nessa de... Cara, esse anime tá muito na vibe que ele já tá sendo pensado pra ser inserido em algum Super Robot Wars. Muito porque sempre tem vários movimentos especiais, muito aquela pegada de... Olha, a gente tá fazendo uma animação meio conceitual, vocês aí da equipe do departamento de animação da franquia Super Robot Taisen, vocês se virem pra colocar. E não foi que aconteceu exatamente isso mesmo? Pois no final da exibição de Braver, eles acabaram colocando o personagem principal, o Isami, junto com o Braver pra ser jogável lá no jogo de celular, o Super Robot Wars DD. E aí no final acabou tendo até agora 2 versões dele. E é um anime que eu inclusive até acho a abertura muito bacana, porque ela tem muito aquela pegada de anime antigão, aquele negócio super empolgadão, falando que o negócio é muito legal, você tem um personagem gritando o nome do ataque. Inclusive isso é um negócio que eles tiram muito sarro no anime, de é o ataque tal, não, agora eu vou fazer a mesma coisa, mas é um outro ataque. O Isami totalmente traumatizado, porque ele é um cara todo sério. Aí você vê o Brave, ele é um cara muito soltão, descontraído, bem, digamos, sangue quente até. O próprio Smith também é um personagem que ele é muito bacana. Todo o enredo dos personagens, até mesmo os inimigos que você vai vendo durante o caminho, são interessantes. Se você tá querendo ver um negócio mais descontraidão, Braver tá sendo uma pedida e olha, foi uma surpresa do ano que eu queria ter trazido aqui pro canal. Pelo menos eu trouxe aqui no fim do ano pra falar sobre ele. Claro que esses não foram só os animes que eu assisti esse ano. Tiveram vários outros também, que eu posso mencionar aqui, que eu terminei: Shin, Getter Robot, Gundam, Requiem for Vengeance. Mas sabe aquele negócio que eu achava que ia ficar muito repetitivo? Vai de novo um Getter Robot, de novo um Gundam. E aí eu preferi trazer um pouquinho mais desses casos diferentes aqui. Eu posso até mencionar que eu ia colocar na lista o Girls Munch Cry, que foi um anime que a Toei acabou lançando, que tá surfando muito nessa hype, entre aspas, que é uma hype mais no nicho do nicho, de animes de garotas de banda, que eu posso dizer que explodiu aí graças a Bot The Rock, acho que em 2020, foi em 2023, se eu não me engano, que saiu o anime. Mas aí esse é aquele negócio, gêneros repetidos, eu preferi trazer aqui o Bang Dream, porque é uma franquia que eu já tinha uma familiaridade, digamos assim. E de novo, como vocês puderam perceber, esse aqui foi um vídeo que eu fiz sem roteiro mesmo, foi mais eu trocando papo aqui com vocês, igual eu faço normalmente nesse tipo de vídeo. Só pra vocês sentarem e ficarem ouvindo aí, e se quiserem ficarem curiosos também. Mas eu posso dizer que em 2024, no geral, eu achei esses animes bacanas, mas podia ter tido mais coisas que iriam me marcar. Eu sinto que foram mais esses 5 aí, que eu vou ter uma memória de, nossa, esses animes foram muito bacanas, vai valer a pena recomendar pra mais gente. Mas podia ter sido um ano muito mais interessante, digamos assim. E agora realmente eu vou ficando por aqui. E aí, ao assistir algum desses animes aí, ou ficar interessado em algum deles, nenhuma comentada aí embaixo pra gente trocar umas ideias. Agora eu realmente vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!